Obrigado. Gente, temos aqui uma sequência de perguntas. Quem quiser mandar pelo Zap, mas já tem um monte de pergunta aqui, viu? Tomara a gente dar conta. Eu tenho um grupo de perguntas aqui que todas são praticamente a mesma pergunta, ok? Então, o que você pode fazer no leito conjugal que seja lícito, que seja agradável a Deus? E depois tem umas duas a respeito de local, de onde você pode ter a sua relação sexual. Então, a pergunta resumida seria o seguinte: o que um casal casado, cristão, pode fazer na hora do ato sexual e o que não pode? E aí, em cima disso, tem perguntas mais detalhadas, que se pode fazer sexo anal, sexo oral. Tem aqui também se pode usar algema. Salomão, a gente vai pedir para descer, hein? Eu e a Dê, a gente vai pedir para descer. E ainda na mesma linha, se você pode se masturbar pensando no cônjuge. Posso responder a última? Não, vamos lá então. A resposta da última acho que é simples, né? Não. Pode se masturbar pensando no cônjuge? Não. Uma por uma? Então vamos lá. É que para mim todas a gente responde de uma vez a questão do que pode fazer no sexo. Então tá bom, vamos responder o que pode se fazer na hora do sexo. Talvez a pergunta vale tudo na cama? Isso. Vale tudo na cama? Fala, moça. Ele está com o microfone. Ao perguntar, e sugiro até que indique alguém ou que alguém voluntariamente se propõe Sim. a responder essa pergunta. Bom, eu ministrei em Porto Alegre, fui convidado a ministrar lá alguns anos atrás. Eu tenho, inclusive, essas mensagens gravadas. Recomendo aos interessados que queiram aprender algo sobre família. Eu ministrei no dia da Páscoa, me convidaram a igreja toda. Não é a melhor coisa para fazer. Alguns jovens que estavam lá ficaram com problemas, ficaram escandalizados, porque uma das perguntas que eu respondi, nem foi resposta, eu botei no que eu estava ensinando. Foi o que é lícito e o que não é lícito. E mencionei exatamente relação sexual anal. Quando alguém já faz essa pergunta, relação sexual anal, relação sexual oral e correntes, algemas, você está vendo muita internet, meu filho. Você está vendo muito filme estranho. E eu introduzi esse tema lá em Porto Alegre, citando o texto-chave que eu usei, sede santo como eu sou santo. Então, quando o Rodrigo ministrou para fugir da imoralidade, seja ela qual for, a imoralidade não é só porneia, é toda forma de imoralidade. O que Deus pensa? Ao fazer essa pergunta, parece que você não leu a Bíblia. A Bíblia fala claramente de sodomia. Se você não sabe o que é sodomia, você é muito ingênuo ainda. Pega um dicionário quando você não sabe o que é sodomia e vai ler. Sodomia diz, é relação sexual anal. Não diz que é relação entre os homossexuais. É a relação sexual anal. Só isso. Então, quando um homem procura ter relação sexual anal com a sua esposa ou com uma mulher qualquer, ele é um ato
segundo Deus, pervertido. Isso é perversão, porque o ânus não foi feito para se introduzir um pênis. O ânus é um órgão de excreção, não de introdução. Deus criou a vagina na mulher para esse fim. E quando o homem diz, não, eu tenho mais prazer no ânus do que na vagina, é um pervertido. Estão entendendo? É simples. Por que imobilizar a mulher na cama com algema? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, que ela é passiva, que ela é dominada, e para ele abusar dela. Irmãos, o braço da mulher tem que estar solto, totalmente livre, para te abraçar, para te afagar, para te fazer carinho. Então veio o absurdo de algema, tá? Algema é para prender criminoso, para imobilizar alguém, para não te ferir. Então veja só, essa pergunta já está. Então todas as perversões, perversão, por exemplo, com animais, tem mulheres que têm relação com animais. Isso é chamado na Bíblia de bestialidade. É algo abominável ao Senhor, abominável. Então, quando fala fugir de toda imoralidade, é de toda imoralidade. Deus nos quer santos em todo o vosso procedimento. Ponto final. Aproveita E e fala nós de sexo vivemos, oral. e dentro disso, o sexo oral idem. Tá? O sexo oral pode até dar prazer, não é inegável que dá prazer. Mas alguém que busca o sexo oral, ele está buscando uma satisfação que contraria o objetivo maior do sexo. Por que Deus deu o sexo? Se você pensar na realidade do sexo, o sexo é para procriação. Vai procriar com sexo oral? Resposta, não. Claro que não. E ao ter um sexo oral, o que ocorre no sexo oral que o homem quer? Ocorre a ejaculação. O sêmen foi para onde? Foi para o beleléu. Fecundou a mulher? Não. Tem um homem, talvez poucos sabem disso, chamando Onã. Daí vem uma palavra chamada onanismo. O que esse homem fez? Aparentemente não é nada grave. Olha só como Deus trata. Você conhecer Deus e ver a mente de Deus e como Deus age, você vai ter mais temor. O Onã decidiu ter relação, ele era obrigado pela lei de Moisés a casar com a viúva, com a mulher do irmão dele. E ele decidiu casar, foi obrigado a casar pela força da lei, mas ele não queria ter filhos com ela. Não tinha preservativo, não tinha anticoncepcional. O que ele fez? Ele tinha relação sexual com essa mulher e na hora de ejacular, ele tirava o pênis fora e ejaculava fora. A mulher não era fecundada. O que Deus decidiu fazer com esse tal de Onã? Sabe o que Deus fez? Responda para mim. Quem sabe levanta a mão. Quem sabe levantar a mão? Está vendo? Pouca gente sabe, só um lá atrás. Ó. Deus matou o cara. Já parou para pensar nisso? Então, por que Deus matou ele? Porque quando Deus determinou que ele devia ter relação sexual com a viúva, esposa, era para deixar descendentes. E ele estava negando a cumprir o propósito de Deus. Parece uma coisa não grave, correto? Eu não quero ter filhos e acabou. Pois se você casou, já vi irmãos na igreja, eu vou casar entre nós aqui, mas eu não quero nenhum filho. Você não deveria casar um infeliz, homem ou mulher, se você não quer ter filho, porque o casamento é para ter filhos. Aí você já sabe que sexo oral não é indicado para ter filhos. Anal muito menos. Então é para você fazer a coisa direito. E se você não sabe fazer direito, ou não tem vontade de fazer direito, então vai fazer um tratamento, porque você está com a cabeça fora do lugar. Está respondido? E tem uma outra aqui, que já que entramos aí nessa linha de evitar filhos, que pergunta assim: usar preservativos é uma forma de não confiar na soberania de Deus? O que você acha, Rodrigo Lage? Piada pronta, né, cara?
se preservativo é uma forma de... Não confiar na Salomão, soberania de percebo que você Deus. fez uma piada, hein? Tô percebendo. Eu acho que Piada pronta. é tanto não confiar quanto você tomar um remédio. Você se utiliza das ferramentas que Deus criou de forma inteligente para confiar no Senhor. Para vocês terem uma ideia, olha o que é confiar na soberania de Deus. Eu estava no quarto filho, então, e o quarto filho veio menino, né? Então veio 3 meninas, deu uma fraquejada, veio 3 meninos, já dizia o homem lá. Aí veio o Pedro, quarto, daí Grazi ligou as trompas. Então, em tese, eu fiz todo o que a gente poderia fazer para ter um método contraceptivo. E veio a Maria Clara. Então, nasceu com trompa lacrada, sabe-se lá como. E então Deus faz com o que Ele quer. Então a gente usar preservativo, se você não, é um método, você pode se utilizar. Não vejo nenhum problema em conduzir dessa forma, assim como quando você toma uma medicação, você toma uma medicação, ainda que você confie que Deus possa usar essa medicação para a glória dEle. Então você usa o preservativo confiando na condução de Deus na tua vida. Acrescentando o que estava conversando há pouco com a Cláudia do Alair, há uma doutrina errônea que é muito popular na Igreja Católica. A Igreja Católica fala contra qualquer anticonceptivo. Por quê? A doutrina principal deles que a relação sexual é um mal necessário, que a queda foi provocada, a queda de Adão e Eva, porque eles tiveram a relação sexual. Não existe maior absurdo, maior coisa que contraria a própria revelação das Escrituras. Por isso que dizem que Maria segue sendo imaculada. Ela não teve relação com José. A concepção dela foi do Espírito Santo e continuou virgem. Por isso é chamada de Virgem Maria. A Bíblia relata que ela teve relação com José depois de nascido Jesus, e Jesus teve vários irmãos e irmãs nascidos de José. Então, na cabeça da doutrina católica, isso é pecado. Então, ela, como não pecou para continuar santa, o sexo no casamento é santo, é puro e não é pecado. O pecado é relação sexual extra-casamento, ou antes de se casar, chama fornicação ou porneia, ou dentro do casamento com adultério. Isso é pecado, isso fere a santidade de Deus. Mas ter relação sexual com a sua própria esposa, com o seu próprio marido, quantas vezes quiser, quantos filhos quiser, é livre. Eu conheci família que tinha 30 filhos. Você pode limitar os filhos? Pode. Só que tome cuidado. Se você casa, e isso tem na igreja também, eu não quero filho, e fica 5 anos sem filho, 8 anos sem filho. Eu já vi gente, Deus punindo com esterilidade. Ficaram tanto tempo se preservando para não ter filho. Sabe o que acontece com o espermatozoide? Ele para de fabricar. Se você não quer ter filho, Deus ou faz a mulher ficar estéril, pare de ovular, ou tem, como é que chama? A menopausa precoce. Temos isso entre nós aqui. E fica sem filhos. Então, Deus criou o casamento para que nós enchamos a terra. Ter 5 filhos parece muito, os nossos dias é muito, né? Mas eu sou de uma família de 5 filhos, a Beth é de uma família de 5 filhos. Não é normal ter 5 filhos, 6 filhos. Veja na Bíblia. O Jacó teve 12, não é muito. Eu conheci uma mulher em Porto Alegre, teve 30 filhos, fora os que morreram. A Noemi era mais velha. Os irmãos, e reuniam no Natal a família de todos, filhos. Era a coisa mais linda, era uma tribo. É verdade. Era uma tribo. E os velhinhos lá, firme, lá, pai e mãe firme. É claro que hoje em dia é difícil, dá trabalho, mas Deus é o provedor, Ele que sustenta. Opa, vamos para a próxima aqui? Vamos fazer umas respostas curtas. Fred, essa é para você.
pode fazer sexo no carro? Pode fazer sexo no motel? São duas perguntas em uma. Tem muita coisa que... eu acho que eu vou emendar um pensamento dentro que eu estava pensando sobre a pergunta anterior. Nosso Deus é um Deus soberano. E Ele tem um relacionamento com a gente o tempo inteiro. A gente não lida com um Deus estático, né? Um Deus que não ouve, que não vê, que não fala. Isso são os ídolos, né? Eles que não ouvem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Então, tem realidades que são particulares, né? Então, assim, fazer sexo no carro, desde que isso não cause escândalo público, né? Na sua garagem, escondido, num lugar que onde você não vai estar expondo a sua esposa, né? É meio relativo, é meio, né? Agora, você está num lugar público, você vai expor a sua esposa a um sexo público para outras pessoas verem você fazendo? Isso é agradável a Deus? Será que Deus ele vai aplaudir isso? Será que Ele vai se agradar disso? Então, eu acho que é muito peculiar, né? A gente precisa realmente de estar atento ao coração de Deus. Ele está com a gente, né? Uma coisa que eu tenho descoberto com a minha esposa é que o mesmo leito onde a gente se deita para fazer sexo é o leito onde a gente acorda e vai orar de manhã. Então, a gente é como se o leito fosse o nosso altar mesmo ali, né? A gente faz isso, a gente senta de manhã na cama e a gente vai orar, entende? Juntos ali, naquele leito onde a gente dormiu, a gente passa ali, sei lá, 8 horas, 7 horas dormindo, passa algum tempo fazendo sexo, né? Então, assim, e a Bíblia fala em Hebreus, né, sobre o leito, né, imaculado, que isso é honroso diante de Deus, né? Então, eu creio que tudo isso que a gente está falando aqui também tem uma realidade de íntima comunhão com o Senhor que tem que entrar temperando, permeando isso tudo, graciosamente, poderosamente, né? Deus está com a gente em todo o tempo, né? E no casamento é tão maravilhoso isso, poder a gente, né, ter a minha esposa e saber que eu estou ali diante de Deus, fazendo sexo com ela e terminar dizendo: eu te amo, meu amor, eu te amo, eu sou grato a Deus porque Deus deu você para mim. Faltou o motel. Né? O motel, eu vou te falar assim, eu já tive experiências, eu vou falar aí eu vou tocar um pouco de experiência pessoal, se vocês me permitirem, tá? Então, não estou legislando, estou compartilhando duas experiências pessoais que eu tive em motel. E é um pouco, né, eu logo quando a gente casou, a nossa noite de núpcia foi num motel. E eu vou ser bem peculiar e eu quero que vocês entendam, se vocês me permitirem, né? Então, nós fomos para um motel aconselhado por irmãos. Eu não creio que foi um conselho sábio, particularmente, eu vou ser bem claro. Eu acho que existem realidades espirituais que operam nesses lugares, verdadeiramente. Existem demônios mesmo que atuam nesses lugares. Ah, mas eu sou do Senhor e eu venço os demônios. É uma coisa da sua fé, da sua peculiaridade, da sua fé. Então, eu me lembro que na noite de núpcias, eu estava naquele lugar e tinha uma televisão que eu podia ligar os canais e ter pornografia. E eu fui tentado nisso, naquele ambiente, né? E eu acho que se eu pudesse voltar atrás hoje, eu não teria passado minha noite de núpcias num motel. Peguei uma suíte top num motel novo, que tinha em Niterói na época, né? E achei que ia ser muito bom, mas foi uma experiência meio, né, sabe? Foi uma coisa meio estranha. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria ido. E aí eu me lembro que logo depois a gente casado de novo, né? Falei, vamos votar e tal, a gente voltou. Aí pegamos de novo uma suíte. E tinha lá uma piscina, outra coisa terrível, piscina de motel. Né? E essa piscina, ela tinha um desenho no fundo da piscina, que era um coqueiro. E o coqueiro, a árvore começava aqui no canto. Aí eu olhei muito habilidosamente, isso a gente tinha acabado de chegar, tá? Eu vou para a piscina, amor. Vamos, aí pulei na piscina, meti minha testa, tinha uma escada lá, rachei minha testa. Nós compramos ali um pacote, sei lá, de 12 horas para ficar lá, né, amor? Acabou que a gente não ficou nem 40 minutos. Então, a minha experiência particular, ela é muito frustrante, né, no motel. É proibido? É o que eu falei, né? Proibido não, mas eu estou falando de uma experiência peculiar. E eu acho que é um lugar onde você tem que tomar muitos cuidados quando você vai estar lá, principalmente com piscinas, né, que são perigosas, por outros motivos também, né? Você acha que aquela água ali é trocada? De quanto tempo? Quantas secreções tem ali naquela água, né? Então, existe uma coisa meio suja, eu acho, né, de uma certa forma, em alguns ambientes, né? Enfim, é uma experiência peculiar, particular minha, né? Não vamos legislar em cima disso. É um ambiente que
é frequentado por todo tipo de gente que busca relações sexuais ilícitas, né? Ali é o lugar escolhido, né, para isso. Então, podendo evitar, assim como você, não dá para dizer, a Bíblia diz que não pode usar motel, não dá para falar isso, mas o meu conselho é evitar. Eu também já tive experiências não muito boas. Pode falar, Grazi. Eu, na verdade, assim, até todas essas perguntas que estão sendo feitas, né, se pode isso, não pode aquilo, aonde, porque a pergunta é pode isso, pode aquilo, aonde, como, por quê, né? E uma coisa que me faz pensar é o seguinte, a gente, querendo ou não, a visão que a gente tem de sexo, ela é muito trazida pelo aquilo que a gente viveu, né? Aquilo que a gente assistiu, aquilo que a gente ouviu ao longo da nossa vida, as expectativas que a gente tem a respeito disso, né? E uma coisa assim que até uma vez uma irmã falou isso, né? Que aquele versículo da Bíblia que fala que você está sentada, ouviu o conselho dos ímpios. Então eu percebo que hoje essa questão do sexo a gente ouve muita coisa, né? É filme e a gente às vezes fala assim, não, vou passar rápido o filme. Só que para você passar, você precisa perceber o que está acontecendo para passar. Então quer dizer, já absorveu ali, né? E aí, o que passa no meu coração essas perguntas, né? Qual é a visão que Deus tem do sexo? A gente precisa abrir um pouco mão da visão que foi criada na nossa mente por uma realidade que não é real, na verdade, com uma ilusão, vamos dizer assim, né? Então, você vê assim, fazer sexo no carro com a sua esposa, né? Exatamente, é Hollywood, né? É coisa de filme, coisa de que você vê que não é a realidade. E qual é a visão que Deus tem do sexo? O que é aquilo que Deus quer que a gente viva? Então, assim, um motel, aí você fica, como ele falou, as pessoas buscam ali para quê? Né? Ficar ali, buscam para relações ilícitas, para se esconder, que muita gente ali se escondendo. Esses dias a gente estava passando na porta do motel, voltando da academia, Rodrigo até falou assim, facilitou para a vida da galera que vai no motel, né? Que agora é só pedir Uber, ninguém vê mais o carro do fulano entrando, né? Então, você vê, as coisas são muito, muito escondidas. E aí, o que eu fico pensando é o seguinte, a gente vigiar o nosso coração, e eu falo até das crianças mesmo, do que ideia é essa que hoje está sendo formada? Porque, igual a gente fala, no coração das meninas, tem muito aquela questão da princesa da Disney, do príncipe, que foi vendida, né? Eu lembro que a gente ficava muito conversando sobre isso, eu e minha irmã, ela falou assim, gente, eu tenho ódio das princesas da Disney, que plantou no meu coração uma ideia de romantismo que não existe. E eu percebo que, na nossa vida, a gente acaba absorvendo sobre essa questão da sexualidade o que o mundo propõe, que é o conselho, né? Que é ali os ímpios. Não é o que Deus tem para nós sobre sexo. E eu percebo que, igual o Rodrigo falou, criança, você vê, a criança andava pelada pela casa, de repente... Você chega assim e vai trocar. Não, eu não quero mostrar. Então, assim, a gente vê que a gente também fica, às vezes, fica com vergonha de falar do assunto, né? É a gente trazer a naturalidade que Deus tem, trazer a santidade que Deus traz para isso, né? Que para isso que foi criado. Então, tudo que a gente fala sobre essa questão é algema, é isso, é aquilo. Sou assim, gente, espera aí, calma, para. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus propõe sobre isso? Né? Que isso aí já é uma ideia, para mim tudo isso é Hollywood, igual o Deus falou, é o que o Manci falou, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está pensando, o que é algemar uma mulher na cama, né? O que você está... É você algemado. Né? E Hollywood é a cultura deste século, né? Então tem muito isso, a gente tem que ter esse filtro, né? E a palavra de Deus vai ajudar a gente, o Espírito Santo vai ajudar a gente. Eu só queria dizer assim, muita atenção, cuidado, né, com aquilo que você assiste, não fica pensando que não tem nada demais, não ouve o Espírito Santo, porque essas coisas entram no nosso coração e geram esse tipo de desejo, né? Até a questão da pornografia mesmo, né? Você fica falando, é uma coisa pouco, uma coisa ali. A gente sabe que a pornografia é devastador para uma família. Então, eu falo para os jovens, cuidado. Você fica pensando que hoje é uma coisa assim, eu não sou casada, mas essas coisas se espelham, é para um futuro, é para a sua esposa, de como você vai ver a sua esposa, né? De como você vai... Essa questão até que o Rodrigo falou do desejo, ele fica completamente deturpado. Cuidado com essa questão do conselho dos ímpios, que eu acho que a gente absorve muito fácil, né? Essa visão que o mundo tem de sexo, que o mundo tem,
né? E a gente acaba comprando. Então, cuidado com você, mas cuidado com teus filhos, com que a visão que teus filhos estão tendo sobre esse assunto. Não tenham medo de conversar sobre isso com as crianças, porque alguém vai falar. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que a gente não precisa ficar preocupado em performar um para o outro. Nós estamos no nosso leito, a gente não quer impressionar um outro, a gente quer se deleitar um no outro. Como o Rodrigo falou aqui, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Então, descobrir esse desfrute na relação sexual, sem ficar preocupado em performar, em mostrar que o cara é fortão, né, e a mulher também, vou fazer uma coisa para enlouquecer a cabeça do meu marido, isso é mundano. Porque é muito mais lindo a realidade do sexo naquilo que o Senhor preparou para a gente. Uma vez nós tivemos uma experiência de estarmos estudando um livro e falava sobre a relação sexual. E eu fiquei pensando assim, cara, Deus é incrível. Ele fez uma maneira da gente dar filhos para Ele muito prazeroso. Porque Ele podia ter falado para Eva e Adão, olha só, daqui a um tempo você, sei lá, abaixa aí, vai fazer um monte de filhinho, vai sair um monte de filhinho de dentro de você, Adão vai ficar só olhando. Gente, a relação sexual é maravilhoso. Te dá prazer e ainda gera filhos. Então, a gente não precisa ficar preocupado em performar, em pensar, em fazer um espetáculo, aquela coisa. Descubram na relação um do outro o prazer de olhar para a sua esposa e para o seu marido e falar assim, poxa, que delícia essa realidade da nossa vida sexual, eu posso desfrutar disso. Né? Como a gente está falando aqui, o mundo mostra uma ilusão. E a gente fica tão preocupado com isso que perde o deleite, a essência da relação sexual um com o outro. E isso já responde aqui algumas perguntas, que sexo sem a intenção de ter filhos é pecado? Moacir já respondeu. E com a intenção apenas de prazer, eu creio que muitos animais, eles só fazem sexo quando estão no cio, mas o ser humano não, ele nem sabe direito quando que é a hora. Então, pelo próprio projeto biológico, você vê que Deus criou para que não fosse único, exclusivamente para a concepção de filhos. O filho acontece, faz parte, Deus quer que se cresça e multiplique, mas o próprio projeto já intui que a relação sexual ela pode funcionar também como esse elo entre o casal e fortalecer aquele amor entre eles. E aí perguntam como manifestar a glória de Deus na hora do sexo, se precisa orar antes, se precisa ouvir louvor, né? Gente, eu creio que você pode ouvir louvor, você pode ouvir uma musiquinha romântica, você pode ouvir o que você quiser ali, né? O importante é saber que Deus está no negócio. Deus se agrada daquilo ali. Deus está com vocês. Ele projetou e está dentro ali do contexto do casal, da intimidade do casal. É glória a Deus, é uma expressão do amor da Trindade se manifestando ali no casal. O próprio ato sexual é para a glória de Deus, né? Ele já glorifica a Deus, um homem e uma mulher deitando, ainda mais nessa nossa época. Porque quando a gente está deitando, eu estou pensando aqui, né? Eu, quando eu deito com a minha esposa, eu estou me entregando para ela de corpo, de alma e de espírito. Eu estou unido com ela ali, nessas 3 dimensões, né? Amando ela de corpo, amando ela de alma e amando ela de espírito. E como é bom depois, né, poder chegar e falar, meu amor, eu te amo. E saber que esse amor não é só um amor sensual ou emocional, mas é um amor completo, é um amor espiritual, é um amor emocional e é um amor físico também, é um amor passional. Né? Então, essa dimensão, né, que o Senhor nos chama para viver como casal no sexo. Queria fazer um destaque aqui importante, especialmente para os jovens. Eu já vi jovens orando para Deus tirar o desejo sexual dele. Você está pedindo para Deus te castrar. Deus diz que ao criar o desejo será contra ti. Isso ele disse lá em Gênesis para Caim. O desejo está contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então nós temos o desejo de comer, temos o desejo de fazer sexo, temos o desejo de passear, temos
N desejos. Temos desejo de nos alegrar, de nos relacionar, de namorar. Desejo faz parte de nossa vida. A vida seria totalmente desagradável, infeliz, se não tivéssemos desejo. Só que em Colossenses, capítulo 3, tradução revista e atualizada, usa uma palavra. Eu levei algum tempo para entender essa palavra. Felizmente eu entendi. Fala que devemos mortificar as paixões do nosso corpo. E fala assim, para mortificar o desejo maligno. Aí tem dois tipos de desejo. Tem um desejo natural, que Deus criou e é bom, e é para ser satisfeito, e tem um desejo maligno. E que seria o maligno? O diabo pega os desejos naturais, bons, e perverte eles. Por exemplo, o instinto sexual é bom ou ruim? A resposta é bom. Foi Deus que criou. Mas ter relação sexual com o animal é bom ou ruim? Perversão, é desejo maligno. Ah, mas eu sinto vontade. Está aí o desejo maligno. Comer é bom ou é mal? É bom, mas comer demais, o que a Bíblia chama? Glutonaria. É desejo o quê? Maligno. Ter relação sexual é bom ou ruim? É bom, desde que se cumpra o que Deus determinou, que seja dentro do vínculo matrimonial. Fora dele, Deus não permite. Por quê? Porque a relação sexual produz filhos. E ao produzir filhos, tem uma saída, mata as criancinhas. 22 milhões de abortos no ano passado. O que foi isso? Movido por desejo maligno. Foram relações sexuais ilícitas, de pornografia, de porneia, né? Como disse o Rodrigo, que é a palavra original, e a Bíblia chama de fornicação. Eram casados, fora do casamento. É claro que possivelmente algum aborto até foi de pessoas casadas, mas 90% são fora do casamento e não querem um filho, e aí abortam. Isso é o que a Bíblia chama de desejo maligno. Então, de que desejo devemos fugir? Todos os desejos malignos, e ficarmos só com os desejos bons. E os bons têm controle. É na hora certa. Não, por exemplo, não despertar o amor enquanto não é tempo. Na hora certa. Menina namorada com 11 anos de idade? Não é hora. Nem o corpo biológico está formado direito. Então, essa menina grávida de 11 anos e o menino de 13, e tem uma criança agora e já foi autorizada pela juíza para fazer o aborto, já abortou até. Um absurdo. 7 meses. Isso não tem outro nome, amados, é assassinato. Agora, uma criança de 13 pode ter relação sexual com uma menina de 11? A resposta é não. Mas a nossa sociedade hoje, a mídia, a televisão, tudo que coopera para que isso aconteça e fala que isso é normal, natural. Estimulamos criancinhas pequenas nas escolas a sexualidade. Isso é um absurdo, isso é demoníaco. Esse então, é o tal desejo a gente maligno. aproveita então, Moacir, porque tem uma pergunta aqui. Qual idade é ideal para conversar com a criança sobre sexo, ou uma criança deve saber sobre sexo? Qual a idade ideal para uma criança saber sobre sexo? Na mais tenra idade. O não falar sobre sexo, os pais não falarem sobre sexo para os seus filhos, é uma omissão perigosa, porque ele não vai ouvir de você o ensino correto, bíblico, divino, e vai aprender na escola ou com os amiguinhos. Meus pais nunca falaram de sexo, nunca. E não só não falaram de sexo, eu sou ainda posso dizer, da geração passada, falava de cegonha. Que absurdo. Eu fui morar na casa de uma tia, a minha prima mais nova, tinha 14 anos, e ela acreditava em cegonha. Eu caí na besteira de falar que isso era bobagem. Eu já tinha aprendido, eu tinha 7 anos, que cegonha não existia.
Existia cegonha, mas não trazia bebê. Né? O meu pai nasceu uma criança, um dos meus irmãos nasceu morta, né? O parto não faleceu, ele botou dentro de uma cesta e veio contar para mim, para os meus irmãos, que ele tinha comprado aquela criança na feira. E ele era cristão, comprou na feira. Eu ia na feira e ficava procurando criancinha para vender e não achava nenhuma. Mentira, quer dizer, não faça isso. Não iluda o teu filho, não engane, isso é terrível. Então, a criança é curiosa por si só e pergunta como é que nasce. Então, fala abertamente. Explica, dá na linguagem dela, da sementinha que é colocado no ventre, faça desenho, pega livros, tem livros para ensinar, fazer isso adequado, ok? Mas não deixe de ensinar a criança e fala a idade que ela deve entender essas coisas e que isso é só para a fase adulta, que o sexo é só para depois do casamento. E ponto final. Namorar, nem pensar. Né? Falar, hoje os pais estimulam e acham lindo o filhinho de 5 anos, 6 anos, fala que está namorando a menininha, que está apaixonada pela menininha e é estimulado. Cuidado com isso. Está jogando os seus filhos na mão de Satanás e desse mundo cruel. Parem com isso. Parem com isso. Existe um maravilhamento muito grande, biologicamente falando, como médico, né? Falando aqui como quem estuda. Gente, é maravilhoso a realidade do DNA da mulher juntar com o DNA do homem. Tem tanta coisa que a gente pode falar em termos de maravilha do que é o sexo para os filhos, né? Da dimensão da beleza, né? Da grandeza que Deus fez, né? Em relação a isso. Acho que se a gente entrar para esse aspecto com eles, gerar maravilhamento mesmo. Deslumbre, não é uma coisa feia, não é uma coisa que tem que estar escondida, é magnífico. Eu olho para meus meninos e digo, cara, esse cara saiu de mim, cara. Esse cara tem meu código genético, uma parte está nele, de mim. Por isso que o olho dele é assim, a boca dele é assim, né? Para minha esposa, eu olho para eles. Isso é maravilhoso, é um milagre de Deus, né? na criação, de uma certa forma. É tremendo. Quanto poder, quanta coisa maravilhosa acontece na concepção, né? E no nascimento de uma pessoa. É incrível, né? Esse ali, ó. Na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, que existe um engano de que a gente está protegendo as crianças, né? Isso é um engano que entra na mente das mães, eu acho que mais das mulheres, né? De que a gente está protegendo as crianças se a gente não fala sobre o assunto. E, na verdade, a gente cria, então, essa falsa sensação de segurança. E hoje as crianças ouvem falar disso muito cedo. E, como o Moacir falou, eles são muito curiosos. Então, se um amigo falar alguma coisa, eles amam também explicar isso uns para os outros. Né? Eles acham assim, eu sei, você não sabe. Né? E sabe lá o que é que ele sabe. Então, explique você, porque sabe lá o que é que ele vai ouvir. E aí perde-se, então, toda a beleza, né, de trazer esse assunto com essa realidade do Senhor, né? Essa realidade da maravilha que o Senhor criou. Né? Esqueci de falar uma coisa importante. Eu ensinei a minha prima sobre sexo. Falei como é que era a concepção, graças a Deus. Não aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, não, na rua. E claro que aprendi de forma equivocada, né? Um pouco distorcida, mas a realidade, biológica pelo menos. Quando a minha prima foi perguntar para a mãe dela, que era irmã do meu pai, sobre isso, ela falou que não vinha, a cegonha não trazia a criança e que era de outra forma. A mãe dela ficou tão irada, tão indignada, que me deu uma surra de chicote para nunca mais esquecer. Não se faz isso. E ela era crente também. Eu acho que a gente tem que perceber o privilégio que a gente tem de poder sermos nós a trazer isso para os nossos filhos, né? A próxima pergunta é a seguinte: como ajudar um amigo... Não, eu vou fazer essa depois. Essa aqui. O que fazer quando uma criança é exposta à pornografia ou quando você conhece um amigo que tem um vício na pornografia? O que fazer? Olha, eu vou falar como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem vencido essa chaga. Eu fui exposto à pornografia e eu me lembro, uma das primeiras memórias que eu tenho de infância, eu peguei um livro do meu pai e tinha umas fotos de mulher pelada dentro do livro. E foi ali minha primeira exposição, né? Porque minha mãe ficou toda desconcertada, né? Que ela me viu pegando o livro, né? E o detalhe é o seguinte: eu voltava lá para poder pegar o livro, ele tinha uma capa meio aveludada, eu lembro disso, da sensação de pegar aquele livro. Eu devo ter aberto antes o livro e visto aquelas fotos antes. Em algum momento minha mãe descobriu, porque eu era pequeno, já tinha uns 4, 5 anos de idade.
Depois disso, eu fui exposto dentro de casa. Na época não tinha internet, né? Então meu pai tinha umas revistas pornográficas, mesmo já era pornografia pesada, né? Eu via aquilo e não entendia muito bem como é que era. E aí começa a vida de masturbação, né? De fantasias sexuais desregradas. Depois fui exposto com meus primos. E essa história, ela foi até os 24 anos de idade, né? E eu era muito atormentado por isso, muito, profundamente atormentado. E eu tinha muitas revistas pornográficas, né? Mas quando eu comecei a ler as Escrituras, e aí eu acho que é o primeiro segredo, ler as Escrituras. Abrir a Bíblia e ler. E eu comecei a fazer isso pela graça do Senhor. Meus pais entenderam que minha vida estava perdida, eu estava todo desgraçado. Então, meu pai e minha mãe, né, meu pai que errou, por fato de ter tido essas coisas na casa dele em algum momento, não sei porque ele permitiu essa brecha, mas ele também foi o mesmo que depois me deu uma Bíblia de presente e começou a orar por mim. E o Senhor começou a mover no meu coração. E aí eu comecei a ter nojo daquilo. Foi um processo, né? E eu me lembro que tinha uma época que eu preciso mudar de vida. Eu tomava um banho, rasgava as revistas pornográficas tudo, né? Jogava tudo fora. Mas aquilo foi um processo que foi acontecendo ao longo do tempo. E logo quando eu me converti, eu me lembro que o irmão ele veio com um ensinamento que não façam isso, tá, irmãos? Imagina quantos demônios me atormentavam em relação a essa área da pornografia, que eram donos, entre aspas, da minha vida, né? Quantos? E o irmão me ensinou, você combate eles, cara, repreende o diabo, fica lutando com ele, fala, está repreendido Satanás, quando vier um pensamento intrusivo, né? E assim eu tentava, mas tentava e caía, tentava e caía, tentava e caía. E aí começou uma verdadeira crise na minha jornada mesmo como cristão no início, né? Pornografia, masturbação. E foi uma luta muito grande no início. Fui colocado em disciplina. Até interessante que na época os irmãos sem sabedoria, eu fui exposto em praça pública, em Governador Valadares. A reunião geral era na praça. E aí, ó, o Fred está aqui, nós queremos expor o Fred e tal. Ele tem problema de masturbação. Isso na praça, no encontro público, né? E, enfim, mas também o Senhor sabe de todas as coisas. Pela misericórdia, Ele me permitiu permanecer. E ao longo do tempo, eu comecei a descobrir um segredo. Eu descobri que tem um amigo dentro de mim, chamado Espírito Santo, que me ajuda com os meus pensamentos. Ele está na palavra, Ele inspirou a palavra, então você enche o seu pensamento com a palavra, mas, ao mesmo tempo, Ele te ajuda dentro de você. Ele está aí dentro de você para ordenar você. Como Ele ordena a mim. E eu comecei a fazer uma oração diferente. Em vez de ficar brigando com o diabo, repreendendo o diabo, eu falei, Espírito Santo, olha só esse pensamento que eu estou tendo. Me ajuda. Limpa minha mente. E, queridos, Ele faz. Ele faz. Amém. Eu quero dar um testemunho aqui do Fred, né? A gente tem um relacionamento já de mais de 20 anos, né, Fred? E uma característica que eu acho que foi libertadora no processo para o Fred, vamos dizer assim, sair absolutamente do vício da pornografia, né? Porque ele veio com isso do mundo, se converte e começa um processo de santidade. Era que, primeiro, a regularidade dessa queda foi cada vez mais espaçada. E um ponto muito importante era luz. Não teve uma vez em que ele tivesse, às vezes, passando por situações de tentação ou de queda, em que ele prontamente não trazia o assunto e confessava. Para as pessoas próximas, no caso eu, Rodrigo Fonseca, e outros, Marlon, outras pessoas da caminhada. Então, assim, não havia trevas no pecado. Havia assim, eu sou um cara em processo, tenho minhas debilidades, né? Sou um cara que sou fraco nessa área, que se eu não vigiar, eu rodo. Mas toda vez que tinha um problema, havia confissão. E depois a coisa melhorou, porque ele já, em vez de confessar pecado, ele começava a confessar fraqueza. Falou assim, olha, estou começando a ser tentado, então a luz de Deus permite ao Espírito Santo alcançar mais e mais espaço no nosso coração. Eu fui testemunha ativa aí de ver a ação do Espírito Santo santificando a vida do Fred. Então é possível
se livrar da pornografia. Perfeitamente. E é interessante o seguinte, são duas obras do Espírito, né? A justificação, ele nos lembra de tudo que Jesus fez para a gente na cruz. Então, quando você confessa, você glorifica a obra do Filho no verdadeiro altar de adoração da criação, que é o altar que Deus erigiu ao longo da história. Quando você traz à luz, você confessa, você está adorando. A gente acha que a adoração é só levantar a mão e... Não! Adoração é glorificar a obra do Filho, vivendo na realidade de quem você é, porque Ele morreu pelo que você é, pelo que eu sou. Aí, se você está indiferente a isso, quando Ele se manifestar, você pode ter certeza que Ele vai estar indiferente a você também. Agora, se você sofre isso, como Ele sofreu por você, você pode ter certeza que naquele dia você vai falar, bendito Salvador, obrigado por essa obra completa. Porque o outro processo é a santificação, que é o que o Espírito opera em nós, livrando você do poder do pecado. A condenação, a cruz, ela te livra da condenação do pecado. Mas o Espírito trabalha dentro de você, dentro de mim, para nos livrar do poder do pecado, que é a cruz operada em mim, da transformação, né, Moacir? Aí sobre esse assunto aí E um dia nós vamos ser glorificados. Então eu fiquei muito feliz de ver o Rodrigo abordar um assunto aqui. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Nós não somos o espírito que temos uma alma e habitamos no corpo, como a gente ouviu algumas vezes. Nós somos isso tudo. E na ressurreição nós vamos ser isso tudo glorificado. A glória do Senhor vai se completar de forma completa em nós. Por isso essa questão do sexo ela é tão importante, porque a gente está tocando na questão do corpo. E o corpo também é do Senhor agora. O corpo não é sujo. O corpo não é uma coisa descartável. O corpo é algo tremendo que Deus deu para a gente, para que nós possamos glorificá-lo com o corpo. E aí eu lembro de Francisco de Assis, que praticava muito ascetismo, né? E ele reconheceu no final da jornada dele, falou assim, eu machuquei muito o irmão corpo. Assim, ele olhando para dentro dele, né? Considerando ele mesmo, né? Então, assim, nossos membros são para a glória do Senhor. E às vezes você vai adorar mais dizendo não, e não abrindo o olho para uma determinada coisa, do que abrindo a boca para poder falar palavras poéticas para Deus, entende? A dimensão disso? Isso é uma descoberta que tem crescido cada vez mais nessa jornada minha, de descobrir esse caminho de adoração junto com os irmãos, né? Então, assim, qual o limite? O limite é Jesus, gente. O limite é Jesus. Amém, amém. Olha aqui, só aproveitando esse assunto e respondendo melhor, pode-se masturbar pensando no cônjuge? Foi uma pergunta que foi feita antes. Eu só gostaria de ampliar um pouquinho, porque a relação sexual ela é uma relação para ser feita a dois, em que um busca o prazer do outro. Na hora que a pessoa vai se masturbar, ela já se isolou, ela já está num processo individualizado, ainda que ele pense no cônjuge, mas ele vai começar a disparar um processo muito complicado, que ele pode chamar antigos vícios. É muito difícil que ele continue nisso. O que seria ideal, né, seria você, junto da sua esposa, um tocar no outro e aquilo que vocês tiverem liberdade de fazer, façam, porque é lícito. Mas você sozinho não é recomendável, por isso que o Fred deu um sonoro não, né? E aqui, para encerrar, gente, ainda tem outras perguntas, mas já está tarde, o pessoal está com a barriga roncando. É a seguinte, como ajudar um amigo que passou por um abuso / estupro? Vamos lá, vai para a Grazi, que andou estudando isso. Como se precisasse pedir para falar, né? Mas vamos lá. Bem, eu acho que a gente volta ao ponto que o Rodrigo falou, da questão da luz, né? Um amigo que passou por uma situação dessa, uma pessoa que tenha passado por um abuso, o mais importante é trazer isso à luz. Ah, mas já falou comigo. Aí o Rodrigo até falou isso também quando ele estava falando aqui na frente. É importante isso ser trazido para pessoas que possam ajudar no processo de cura. O Rodrigo até brincou isso, você está contando ou está confessando? Porque isso acontece demais, né? O contar é para aliviar a culpa. O confessar é para buscar a cura. Então, são bem distintos. E aí, levar essa pessoa no sentido de, olha, é claro que não tem nada aí a ser confessado, mas no sentido de buscar uma cura. Então, precisa ser trazido para as pessoas que possam ajudar nesse processo. Eu sei que é delicado, eu sei que isso como foi falado, muitas e muitas pessoas passam por isso,
O Rodrigo até falou isso, que isso aqui é uma estatística. Tem muita gente que não procura o lugar onde é gerada a estatística, né? E tem muitos outros que, assim, nunca jamais procurarão a lugar nenhum, a não ser um amigo de confiança que venha, né, a contar uma situação dessa. E como é importante a luz do Senhor sobre a situação, né? Essa irmã que o Rodrigo falou que a gente ouviu essa ministração foi muito interessante, porque ela falou assim, é que a especialidade do nosso Deus é trazer luz sobre o caos. Então, a primeira coisa que eu creio que você pode fazer com seu amigo é gerar fé no coração dele, declarando as verdades, para que ele, então, possa ter essa coragem de buscar essa ajuda, né? Então, o Senhor, a primeira coisa que foi feita na criação foi dito, haja luz. A terra era sem forma e vazia, não era algo legal de se ver, e o Senhor trouxe luz. Então, a luz do Senhor, ela vai gerar a cura, ela vai trazer ali a cura da situação. Porque a questão é pensar que, isso já passou, vou deixar para lá. Não, a gente carrega e leva para os nossos relacionamentos, para a nossa família, principalmente os jovens que têm essa questão de estar convivendo com pessoas que, né, vocês têm toda uma caminhada pela frente. Não tem necessidade de carregar essas bagagens que no futuro vão prejudicar a família e o crescimento dos relacionamentos, né? Então, o conselho é fale com a pessoa, gerando essa fé e trazer a luz para que haja cura. E ampliando aí a questão, falou de abuso e estupro, né? Mas o princípio da luz na questão da sexualidade é pleno. Exemplo, a pessoa está com pensamentos ou com tentação na área de homossexualidade. O que faz com isso? Você pode lutar, orar, buscar a Deus, mas é importante você, num ambiente seguro, né? E quando eu falo ambiente seguro, é um ambiente onde você vai poder confessar e ser tratado sem o receio de ter sua vida absolutamente exposta para fóruns que não vão ser adequados. Mas você carregar essa dubiedade, essa fraqueza, sozinho, né, dificilmente você vai conseguir avançar e superar e alcançar em Deus vitórias que você pode avançar e conquistar num ambiente de apoio espiritual. Então a gente, né, está ali as estatísticas, os cenários são absolutamente complexos. Isso isso chega nos nossos arraiais, vamos pensar assim. Nós não somos imunes a esse tipo de coisa, né? Então, essas dificuldades de distorções da nossa sexualidade, elas podem ocorrer. Mas qual é o caminho do Senhor? Luz. O primeiro passo é luz. Seja nas tentações mais normais, me enchi de desejo por uma... Vou trazer uma coisa aqui que a gente ouviu que foi muito chocante. O exemplo de Tamar e de Aminon. Já estou falando mais do que eu deveria. Aminon era meio irmão de Tamar. Ele ficou louco de desejo pela irmã. Desejo maligno, porque é uma coisa contrária à palavra. Ficou louco de desejo. Ele começou a ficar até magro. Ele ficou até num estágio de depressão. Teve um homem dentro da casa dele, um servo, chamado Aminadab, se não me engano, e a Bíblia fala que ele era muito sagaz. Olha essa palavra, ele era muito sagaz. A Bíblia fala sobre uma outra pessoa que era sagaz, que era o próprio Satanás. Esse homem, Aminadab, ele percebeu na vida de Aminon que havia uma distorção, algum problema, e falou: qual é o teu problema, Aminon? Ele falou, e Aminon confessou para esse ser sagaz. Ele andou na luz para esse ser sagaz. Eu estou louco de desejo pela minha irmã. E o próprio Aminadab deu a pista. Você vai, finge que está doente, chama a tua irmã, e quando não tiver ninguém, você vai e pega ela. Ou seja, as trevas, elas ficam atentas para discernir situações. As trevas ficam ligadas, muito mais do que às vezes a luz, para entrar em situações. Olha que ser diabólico, atento para esse menino que estava em depressão. Não teve um pai, não teve um outro que chegou, cara, o que está acontecendo? Né? Então, o que eu estou querendo falar com isso é, irmãos, fiquem atentos e lidem com isso, né? Com a seriedade que tem, mas assim,
busquem a luz do Senhor, porque as trevas são especializadas em dar prosseguimento ao desejo maligno. Então, entrou numa situação de que é fora do padrão de Deus, obviamente, busca o Senhor, mas ato contínuo, busque ajuda, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou no seu cônjuge, ou no seu discipulador, ou nos seus pastores, ou numa pessoa que você tem cristã, que você vai poder falar, mas que vai dar tratamento à situação. Já vi inúmeras vezes e repito, a pessoa contar pecado para o outro. Eu fiz isso. Isso não é confissão, isso só piora. Contar pecado não ajuda em nada. Pelo contrário, você vai fazer com que a consciência de quem ouve ali esteja mais suscetível a cair naquele mesmo pecado que você contou. A luz de Deus não é contar pecado. A luz de Deus é se humilhar e abrir para pessoas que podem dar tratamento e ajuda para você. O objetivo de tudo que falamos, ministramos aqui, é trazer cura. E Deus me ensinou ao longo do meu ministério, da minha vida, que só tem um caminho para a cura. Normalmente ficamos enfermos. Lancei essa pergunta no grupo de célula essa semana. Por que razão ficamos doentes? Paulo está ali, está saindo ali, ó. Paulo está ouvindo. O Paulo disse, por causa do pecado. Resposta corretíssima, bíblica. Então nós ficamos enfermos por causa do pecado. Agora o pecado corta dos dois lados. Ou eu pequei e por isso me enfermei, por isso estou mal. É o caso do Aminon, ele pecou, custou a vida dele, mataram ele, o irmão dele, irmão da irmã, matou ele morreu por causa desse pecado. Então o outro ficou ofendido por causa do pecado dele. A meia-irmã dele ficou doente, ela falou, agora eu não posso me casar mais. Naquela época era muito sério isso. Ela deixou de ser virgem, então ela não podia casar, se tornou uma mulher impura. E isso desgraçou a vida dela, fez um mal para ela terrível. Lembra que é da família de Davi, filho do rei Davi. O mal, portanto, primeiro você peca contra si mesmo e te causa culpa, te causa separação de Deus, te traz enfermidades físicas, emocionais e espirituais, por causa do teu pecado. Por isso que Deus diz que você deve confessar seu pecado para Deus, para Ele te perdoar. Não é contar, é confessar com o coração quebrantado e contrito. Eu estou de fato arrependido, eu me arrependo do que eu fiz uma grande besteira e não gostaria de ter feito. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu jamais teria feito. Isso é arrependimento. Só que você confessa para Deus para ser perdoado. E não basta. Muitos param aqui. Quando alguém fica doente na igreja, a Bíblia orienta, chame os presbíteros para orar pelo enfermo. E aí acrescenta algo muito interessante. E se esse doente que vai ser orado tiver cometido pecado, o que o Tiago está ensinando? Que possivelmente a razão daquela enfermidade é algum pecado que ele cometeu e que está oculto, que ninguém sabe. E ele diz assim, então confessai vossos pecados uns aos outros. Não está mandando confessar para Deus. Aquela pessoa já pode até ter confessado para Deus, mas manda confessar uns aos outros para serdes curados. Está falando de cura física, cura daquela doença, ou seja física ou emocional. Isso é uma coisa. E outra coisa importante é, você pode estar mal, muito mal com Deus, mal de relacionamento, porque você tem ressentimento e amargura no seu coração. Por que temos ressentimento e amargura no coração? Porque alguém fez mal para mim. Eu era inocente e alguém me fez maldade. É um caso de um estupro.
Então, o que essa pessoa estuprada, abusada sexualmente tem que fazer? Só tem um caminho de cura, só tem um caminho de libertação, só um. Ela tem que perdoar o agressor. Ou você perdoa e remove do seu coração o ressentimento, a amargura, o ódio, ou você nunca vai carregar toda a sua vida no seu subconsciente essa marca, e você vai ser uma pessoa totalmente infeliz. Então, o perdão é necessário sempre. Mandela deu um grande exemplo quando ele saiu da prisão, e ele decidiu perdoar os seus agressores, perdoar pela maldade que fizeram com ele, e promoveu em todo o país reconciliação, formou grupos para perdão, os brancos perdoaram os negros, e os negros... Foi uma revolução. Ele aprendeu, perdão traz cura. Se você se nega a perdoar, a Bíblia é tão séria com respeito a esse caso do perdão, que diz, se você não perdoar, Deus tampouco te perdoará. Você quer ficar sem o perdão de Deus? Então não reclame se você continuar doente. Tem que perdoar, quer você goste ou não goste. Eu não consigo. Peça ajuda ao Espírito Santo, como o Fred falou. É o Espírito Santo que vai produzir em nós algo que não está em mim. Não está em mim perdoar aquele que me magoou. Não está em mim suportar a injustiça. Então o perdão é necessário. E no ato de perdoar, você é curado. Guarde isso. No ato de você confessar o seu pecado, você é curado. No ato de você pedir perdão para quem você ofendeu, alguém que te ofendeu, e falar, eu te perdoo, te libero. E ao fazer isso, você é curado também. Que Deus nos ajude a entender isso. O perdão é chave para... E começa, obviamente, com uma confissão, uma admissão. Nós temos que admitir, eu estou magoado contra você, irmão, eu estou magoado, você me fez algo assim. Pode ser coisa pequena ou coisa grande. E os relacionamentos se deterioram porque nós não aprendemos a perdoar. Guardamos ressentimento e mágoa, botamos debaixo do tapete e falamos, isso está esquecido. Pois então estude sobre subconsciente. 95% da nossa mente é subconsciente. A mente consciente é só 5%, é como a ponta do iceberg. Então, quando a gente fala da mente, a gente pensa só no 5%. Pois a mente é os 5%, mas 95% do inconsciente. Eu tenho estudado nos últimos meses só sobre o inconsciente. E tenho descoberto coisas fantásticas. Quando a Bíblia manda renovar a mente, está falando da mente consciente e da mente inconsciente. Então, você tem sentimentos, coisas lá na sua alma, no seu subconsciente, que aparentemente está esquecido e adormecido. E aquilo é um câncer dentro de você. E a menos que você bota isso para fora, que perdoe, que supere isso, você não será uma pessoa bem-sucedida. Que Deus nos ajude a entender e praticar essas coisas. Amém? Amém.